Olá! Para quem estuda francês, com certeza já esbarrou nesse pequeno dilema: se, set ou set. Parecem a mesma coisa, o som é parecido, mas cada um tem a sua hora. Então, que tal a gente resolver esse mistério de uma vez por todas? Pois é, a grande questão é essa. Por que o francês precisa de 3 palavras para dizer este ou aquele? A resposta, na verdade, é bem mais simples do que parece e tem tudo a ver com a musicalidade do idioma. Não é só sobre o gênero da palavra, sabe? É sobre como os sons se conectam. Vamos ver isso direitinho, passo a passo. Bom, antes de pular para as regras, vamos só alinhar uma coisinha. O nome técnico disso é adjetivos demonstrativos. Parece um nome chique, né? Mas a ideia é bem simples. São só palavras que a gente usa para apontar alguma coisa. A grande sacada do francês é que essas palavrinhas precisam concordar, ou seja, combinar com a palavra que vem depois, tanto em gênero quanto em número. Então vamos lá. Vamos começar pela parte que geralmente causa mais confusão: os substantivos masculinos. Aqui a gente tem 2 opções, e o segredo para escolher a certa não está exatamente na palavra, mas sim no som que vem logo depois dela. Vamos descobrir como isso funciona na prática. A primeira regra do masculino é bem tranquila. Se a palavra for masculina e começar com um som de consoante, a gente usa se. A pronúncia é bem curtinha, bem fechada, quase um estalo. Ouve só, se. Vamos ver como isso soa. Presta bastante atenção na pronúncia. Se, garçom. Como garçom começa com aquele som de consoante forte, o G, a gente usa se. Percebe como os sons são bem distintos? Eles não se misturam? Vamos ouvir de novo bem devagar. Se, garçom. Certo? Agora, vamos para a segunda regra do masculino, que é que explica por que o CETE existe. Se a palavra masculina começa com um som de vogal ou com um H mudo, aí sim a gente usa CETE. E o motivo é genial. Não é para complicar nossa vida. É justamente o contrário. É para deixar a fala mais fluida, mais bonita, pura melodia. O exemplo clássico é este aqui. Cet homme. Ouviu isso? Aquele T no final de set parece que nem existe, mas ele ressurge para se conectar suavemente com o som do O de homme. Isso é a famosa liaison. Tenta falar se homem. Soa meio quebrado, não só? Agora ouve a mágica de novo. Cet homme. Essa ponte sonora, nossa, é a alma do francês falado. Olha só, quando a gente coloca um do lado do outro, a lógica fica cristalina. De um lado, se garçon, se livra, palavras que começam com consoante. Do outro, cet ami, cet arbre, começando com vogal. A diferença é muito clara e a regra é uma só. Tudo depende do som que vem depois. Ok, sobrevivemos à regra do masculino. E agora, a melhor parte, a regra do feminino. Pode se preparar para um grande alívio, porque aqui a vida é muito, mas muito mais simples. Dá para esquecer aquela preocupação com a primeira letra da palavra. É isso mesmo. Para qualquer palavra feminina, a regra é uma só. Use sempre set. Não importa se a palavra seguinte começa com consoante, com vogal, com H mudo, a resposta vai ser sempre set. Fácil, né? Vamos ouvir o som. A pronúncia é bem clara. Olha só. Cette femme. Repara como o som de set é um pouquinho mais longo e aberto do que o C. É um E mais aberto. Ouve mais uma vez com atenção. Cette femme. Certo, já passamos pelas regras do masculino e do feminino. Agora, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça só para garantir que tudo ficou bem claro na nossa mente. Chegou a hora do resumo final. Então, resumindo a ópera, para palavras masculinas, a regra é sobre o som. Começou com som de consoante, a gente usa CE, como em c'est train. Começou com som de vogal ou com H mudo, aí usamos CET, como em cet arbre, para criar aquela ligação bonita. E para o feminino? O feminino é nosso amigo. É sempre set, como em set id, uma regra simples e direta. Dominar esses pequenos detalhes é um passo enorme em direção à fluência. Cada regra que a gente desvenda, como essa de hoje, torna o idioma menos um mistério e mais uma coisa nossa. A pergunta que fica no ar é: qual será o próximo segredo do francês que a gente vai descobrir? Porque o idioma está cheio dessas nuances fascinantes, só esperando para serem exploradas.